Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. E eu começo este vídeo pedindo desculpa aos amigos do canal. Desculpa por ter errado e errado feio nas minhas opiniões e considerações sobre o imbróglio geopolítico da atualidade. Eu tenho dito aqui nesse canal, reiteradas vezes, que o mundo hoje vive um conflito de bandido contra bandido. Eu já me referi nominalmente à Rússia, China e Estados Unidos como uma guerra diferente das do passado, onde se caracterizavam muito bem os personagens, os atores da cena geopolítica. Uns eram, evidentemente, bandidos e outros, francamente, os mocinhos da ação. Hoje, dizia eu, já não há mais essa distinção. São todos praticamente bandidos. Bandidos numa guerra travada entre bandidos. Acontece que eu estava errado, totalmente errado. A minha conclusão hoje é que não estamos em guerra, não há guerra. A Rússia não está numa guerra verbal de ameaças, nem com a OTAN, nem com os Estados Unidos. Este também não está num conflito geopolítico com a China, menos ainda a China com os Estados Unidos. Não existe nada disso. Ponto. Bem, mas aí os amigos perguntarão, mas os conflitos são objetivos. A Rússia está cercando a Ucrânia, não é mesmo? A China está, quem sabe, próxima de invadir Taiwan? O senhor está negando que hajam conflitos? Não, não estou negando. Os conflitos existem. Mas não são conflitos entre nações. São conflitos de um único monstro com várias cabeças contra nós, pacatos cidadãos. Entre eles está tudo certo. É claro, o monstro tem muitas cabeças e as cabeças proferem impropérios. Umas contra outras, se digladiam verbalmente e até fisicamente em muitos casos. Porém, um monstro é apenas e tão somente um. E assim como uma unidade, ele vai engolfando a nós todos e nos fazendo acreditar que em algum momento encontraremos o mocinho que nos tirará desse pesadelo geopolítico. Vejam por que eu cheguei a esta conclusão. Uma reportagem publicada hoje no SGT Repórter mostra a declaração e o modo de pensar de Vladimir Putin. Mostra a declaração de um grande amigo seu, Alexei Pushkov, que já foi presidente do Comitê de Relações Exteriores da Duma do Estado e é amigo próximo de Vladimir Putin. O que ele disse numa entrevista ao SGT Repórter reflete exatamente o pensamento de Vladimir Putin, que por sua vez é o pensamento dos globalistas europeus, que por sua vez é o pensamento do establishment norte-americano, que por sua vez coincide com o pensamento do Partido Comunista Chinês. Prestem muita atenção ao que disse o senhor Alexei Pushkov sobre o momento presente, sobre este imbróglio geopolítico que vivemos. Ele diz o seguinte: os Estados Unidos são uma hegemonia gradualmente enfraquecida na sua posição de líder mundial. Os Estados Unidos sofreram uma derrota muito séria no Oriente Médio, perderam a Síria, perderam a batalha pelo Afeganistão e foram forçados a retirar quase todas as suas tropas do Iraque no final de 2021. Então, tentando manter sua influência dominante, inventam conflitos simultâneos com Rússia e China, embora com diferentes graus de intensidade. Mas ele acrescenta algo ainda mais importante. Os Estados Unidos não nos tratam mais como uma potência secundária. Eles agora nos tratam como uma potência suprema. E é por isso que citam a Rússia e não a China como um dos principais problemas enfrentados pelo governo Biden em 2022.
um ano que será marcado pela profunda crise entre Washington e Moscou. Lá pelas tantas, ele prepara a sua conclusão. Ele diz: pelo que entendi, os Estados Unidos querem agora resolver o problema russo, subjugando praticamente toda a Europa, fazendo-a empurrar a Rússia para as suas periferias. É exatamente para isso que os Estados Unidos precisam da Ucrânia. A próxima fase será um confronto político ou mesmo militar com a China. Só que o principal ainda estava por vir. Ele diz: os Estados Unidos acreditam que são os únicos que podem governar o mundo e não pretendem deixar mais ninguém assumir o comando. Mas isso está para mudar. Então, até que venha uma nova ordem mundial, até que uma nova ordem mundial seja estabelecida, na qual os Estados Unidos sejam mais fracos e seu papel seja diminuído, estaremos em conflito político mais ou menos agudo com eles. Perceberam que o porta-voz, por assim dizer, de Vladimir Putin nos alertou, nos orientou a esperar uma nova ordem mundial possível a partir de um enfraquecimento norte-americano, para que potências consideradas menores em termos militares, como Rússia e China, se comparem, se equiparem aos Estados Unidos. E aí o monstro estaria harmoniosamente pronto para nos engolir a todos. O que falta para esta harmonia entre as cabeças do monstro é que os Estados Unidos se enfraqueçam, desçam ao nível de China e Rússia, ao nível econômico e militar, e também cultural e, por que não dizer, espiritual, e aí sim teremos uma nova ordem mundial estabelecida. E só aí. E é por isso, então, que todo esse teatro está sendo montado, para que os Estados Unidos entrem em vários atoleiros até o ponto de dizer: chega, eu não posso mais combatê-los, vamos trabalhar em harmonia. Quero fazer um parênteses. Alguns amigos do canal têm comentado aqui nos meus vídeos da possibilidade da Rússia entrar para a OTAN. Isso acabaria com todo e qualquer conflito. Eu confesso que achei a ideia ridícula nas primeiras vezes que a li aqui no canal. Só que agora vejo que não, que é exatamente essa a proposta. Querem uma confirmação disso? Bem, o Jerusalém Post trará amanhã uma longa entrevista com Avigdor Lieberman, o fundador do partido Israel Beitenu e ministro das Finanças do atual gabinete de Israel hoje. Lieberman dirá, ou disse, para o Jerusalém Post mais ou menos o seguinte: é preciso que o G7, mais a Rússia e mais a China trabalhem em conjunto para salvar o planeta. Bem, nesta prévia do que virá amanhã no Jerusalém Post, lemos o seguinte: G7, Rússia e China, segundo Lieberman, precisam trabalhar imediatamente, juntos, para impedir uma queda global acentuada em direção ao caos e à anarquia, devido ao aumento da tecnologia perigosa, ao aumento do uso da Darknet e à proliferação de criptomoedas, disse Lieberman. Em uma entrevista que será publicada na revista sexta-feira, Lieberman detalhou uma imagem terrível do mundo, bem como 4 catalisadores por trás do deslizamento em direção ao caos global. Vejam, isso aqui caracteriza muito bem o que nós estamos acostumados desde os primórdios da última pandemia. Primeiro vem o medo, o terror. Olha, estamos caminhando sim para um caos generalizado. Portanto, é preciso que as cabeças do monstro se unam para derrotarmos este caos.
Caos causado pelas mesmas cabeças que, enfim, deverão ser unidas agora, segundo Lieberman. Segue o Jerusalém Post falando sobre os 4 catalisadores de Lieberman. Primeiro é o surgimento da tecnologia impulsionada por inteligência artificial e jovens hackers que são capazes de fazer coisas com seus computadores e telefones celulares que eram inimagináveis há apenas alguns anos. Disse Lieberman, são desenvolvimentos tecnológicos que não têm sustentação ou supervisão ou coordenação. Não há forma de regulação global e isso nos leva a lugares potencialmente assustadores. Então, é preciso que o G7 mais Rússia e China combatam esses perigosíssimos hackers. O segundo catalisador, continua Lieberman dizendo, é o aumento das criptomoedas em todo o mundo. Meu Deus, que coisa horrível. Existem, disse ele, 15 mil tipos diferentes de criptomoeda hoje. Isso é verdade. Abre aspas. Cada poucas pessoas reúnem-se e fazem uma moeda digital hoje em dia, disse Lieberman. Existem mercados de criptomoedas no Irã para evitar sanções e lavar dinheiro. E isso pode ser usado para financiar o terrorismo e o crime. Bem, até aqui, o óbvio é verdade. Existe também o terrorismo, a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo com dólar, com lira, com libra e assim por diante. Não há nenhuma novidade aí. A novidade, nesse caso, que realmente traz perigo, é para o sistema financeiro de modo geral, que perde o controle absoluto sobre o dinheiro do cidadão. Mas disso Lieberman não fala. Terceiro catalisador. De acordo com Lieberman, o terceiro catalisador é o que está acontecendo na Darknet, um local de encontro para criminosos e atividades terroristas. Porém, também a Darknet é um lugar de encontro para pessoas, principalmente ligadas à ciência, que têm uma visão contrária ao que foi estabelecido como ciência hoje pela grande mídia, principalmente, informar e relatar o que de fato pode estar acontecendo nos laboratórios do mundo, etc. e tal. Um perigo. Finalmente, o quarto catalisador. Lieberman explicou que este é o colapso da ordem e dos sistemas internacionais. A solução, portanto, para acabar com esses 4 catalisadores que estão levando o mundo ao caos, é fazer com que o G7, ou seja, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, trabalhe em conjunto com a Rússia e a China para encontrar maneiras de, preste atenção ao termo, regular uma nova ordem mundial. Pergunta, tem a ver ou não tem tudo a ver o que disse Lieberman com o que disse o porta-voz de Vladimir Putin, o senhor Alexei Pushkov? Tem tudo a ver, primeiro, porque os dois falam na implantação de uma nova ordem mundial, tendo Rússia e China como participantes. Segundo, porque Lieberman, criador do partido Israel Beitenu, só o fez para acolher judeus vindos da Rússia, ou seja, um partido que se sustenta basicamente de imigrantes russos em Israel. É claro que as ligações de Lieberman com Vladimir Putin são super estreitas. Eles são, sim, muito próximos. O de Israel, trabalha para o outro, de Moscou. Então é claro que esse discurso está afinado e tem método. E o método é exatamente esse: criar o problema para depois vender a solução. Criar um problema global para vender uma solução global. O que Lieberman não diz, entretanto, é que tanto o G7 quanto Rússia quanto China criaram o monstro, criaram o problema. E agora precisam se unir para combater o problema que eles mesmos criaram. Ou seja, estão formando um governo mundial para combater um
inimigo imaginário, ou melhor, criaram um inimigo imaginário para justificar um governo mundial. E só nessa perspectiva, portanto, é que entendemos hoje por que Donald Trump tinha necessariamente que sair de cena e por que Bolsonaro precisa ser apeado do poder a qualquer custo. Mas também Ivan Duque, na Colômbia, por exemplo. Não há mais espaço para Estados-nação. Tudo está pronto, sim, para um único governo mundial, que virá em nosso socorro, combatendo inimigos como, por exemplo, os vírus que estão por aí, nos ameaçando de extinção, ou então os efeitos do clima e assim por diante. Tudo um grande teatro. Não existe guerra, não existe conflito. Só o que existe é uma elite dominante contra nós, o gado dominado, sem nenhuma importância. Bem, para terminar, a Netflix surpreendeu novamente. Parece que não tem nada a ver com o tema. Eu saio da geopolítica e embarco nas produções cinematográficas. Qual a relação? Bem, duas produções estão chamando a atenção na Netflix atualmente. Uma, a série coreana Estamos Todos Mortos, e outra, um filme relativamente barato produzido no interior dos Estados Unidos, chamado A Epidemia. Os dois tratam da temática dos zumbis. A temática zumbi voltou. Os dois, tanto a série quanto o filme, têm muito em comum, a começar pela temática. Na série coreana Estamos Todos Mortos, um professor maluco desenvolve um vírus, cria um vírus, para, uma vez transmitido ao seu filho, este resolva os seus problemas de fraqueza diante dos coleguinhas. O criador do vírus é um pai preocupado com o bullying. O seu filho não lida bem com a questão do bullying, então o vírus lhe daria a força de um herói para lutar contra os malvados coleguinhas. Só que algo dá errado, o garoto vira zumbi e sai mordendo por aí. Logo se espalha a coisa como uma pandemia e toda uma escola secundária numa cidade próxima a Seul fica zumbizada. Os zumbis, no entanto, se espalham por toda a cidade, por toda a região, e logo esta é bombardeada pelo governo. Já no filme norte-americano, um avião cai num lago no interior dos Estados Unidos, contendo uma arma biológica em seu interior. Como caiu num lago que abastece a cidade, logo os habitantes do lugar se contaminam com um vírus que também os deixam zumbizados. O filme acaba com o governo explodindo a cidadezinha, lançando bombas pesadas à cidade. As semelhanças, portanto, entre as duas séries não estão apenas na temática dos zumbis. Um ponto em comum é que tanto o vírus da cidadezinha norte-americana quanto o da Coreia são criados em laboratório, para já nos ir acostumando que isso será um fato recorrente daqui para frente. Os vírus serão cada vez maiores, mais letais, produzidos como armas em laboratórios. Bom, isso todo mundo já se acostumou, já está acostumado mesmo. Mas o ponto interessante, outro ponto interessante em comum, é que a solução dada pelo governo é igual, tanto num quanto no outro, tanto na série coreana quanto no filme norte-americano. Bombardeia-se a cidade para resolver o problema. O que isso tem a ver com tudo que foi falado agora há pouco? Bem, talvez seja difícil fazer essa ligação, mas vejam que interessante. O G7 mais a Rússia e mais a China formam um número de 9 nações.
Faltaria uma para completar aquilo que a Bíblia chama de monstro de 10 cabeças. Faltaria um pequeno chifre, que depois resolveria todo o problema criado nessa armação geopolítica, com a eliminação de praticamente 2/3 da população da Terra. É mais ou menos aí que se encaixa essa relação com as produções da Netflix. Depois de Não Olhe para Cima, vem agora Não Olhe para Lugar Nenhum, você já está morto. É possível, não é mesmo? É possível. Tudo é possível daqui para frente. Eu ia publicar hoje o primeiro vídeo da série sobre estudos proféticos, mas só o farei no domingo. É porque no domingo eu não trago nada novo, procurarei manter o domingo como um dia de descanso, mas publicarei aqui o primeiro estudo sobre profecias. Se você é membro do canal, não deixe de acompanhar. É um estudo bastante interessante. Por enquanto é isso. Até depois.